Então, não temos a opção de excluir o estresse da nossa atividade. Precisamos, então, diminuir o impacto dele na nossa performance, bem como os prejuízos ao longo prazo. E a questão é como fazer isso. Aí que está o X da questão. E aí tem três abordagens, três escolas, né, três orientações aí doutrinárias que são muito importantes a gente é, entender, porque a depender da metodologia e da tarefa que a gente precisa executar, uma abordagem vai funcionar melhor do que a outra. E a gente vê várias metodologias de treinamento, ora uma que aborda mais uma perspectiva, outra aborda outra perspectiva, e às vezes a gente fica sem entender o que é o certo e o que é o errado e por quê. Assim, pô, será que isso daí vai funcionar? Será que isso resolve o meu problema? Parará. Uma vez eu ouvi um instrutor falando assim, tipo, que o problema não é a técnica, mas o cara que não treinou o suficiente. Porque se ele treinasse mais, ele ia usar corretamente a técnica e ele não ia ter problema em aplicar aquela técnica. E aí eu fico olhando assim, de porra, então desse jeito é até difícil ter uma técnica inadequada, né? Porque, pô, essa técnica aqui com o cara treinando um mês não funciona. Mas o cara treinando 20 anos, funciona. Então o problema não é da técnica, é do cara que não treinou esses 20 anos aí. Mas e aí, beleza, o cara tem 20 anos para desenvolver uma técnica. Tem outra técnica que ao invés de 20 anos eu treino um mês e consigo o mesmo resultado. Então, se eu tenho uma técnica que eu aprendo em um mês, que tem o mesmo resultado da técnica que demora 20 anos para poder desenvolver, então continua sendo correta a técnica que eu demoro 20 anos para aprender. E aí eu vou falar um pouquinho de cada abordagem dessa e dar alguns exemplos para a gente ser mais claro, né, nessa discussão. Uma abordagem ela é de mitigação do estresse. Ou seja, eu quero trabalhar o treinamento com o objetivo que após o treinamento eu tenha níveis menores de ansiedade ou de efeitos negativos do estresse na performance. Então, eu quero treinar de forma que durante o evento real o meu nível de estresse seja menor. Então, por exemplo, técnicas de coping. Coping é só o nome em inglês para lidar com o estresse. Né? Quando eu desenvolvo técnicas de coping adequada, modelos de realidade simulada, eu consigo fazer com que, por exemplo, certas experiências não sejam mais uma novidade. Uma das coisas que mais provocam estresse e impactam na performance é a questão da novidade, de eu lidar com uma coisa que eu nunca, né, tive essa oportunidade de interagir com esse desafio antes. Então, vejo uma coisa pela primeira vez, isso causa um estresse maior. Se eu tenho uma ferramenta que eu, em treinamento, verifiquei que aplicando essa ferramenta eu resolvo o meu problema, por que ele vai me causar estresse? Ele vai me causar menos estresse ou não vai me causar efeitos estressores. Lógico que isso tem um limite. Tem como eu treinar com relação ao confronto armado, minha habilidade de tiro, preparará, e chegar a um ponto que eu não tenho mais medo de trocar tiro? Não tem. Não tem. Mas a gente tem, assim, um impacto muito alto a depender do tipo de experiência de treinamento que foi modelada. Se você vai ver, por exemplo, a mente do, do, do operador especial no Rio de Janeiro, do cara do BOP, do cara da Core, irmão, é um negócio difícil de compreender, de interpretar para a pessoa que não vivencia aquela realidade. Como os caras visualizam o ambiente da guerra, né, que eles vivenciam ali. É um negócio muito interessante. Então, algumas abordagens vão compreender essa questão da mitigação. Né? Tem um experimento, eu acho que até que ele está numa das aulas aqui, eu não vou adiantar não, porque eu acho que ele está na última aula. É um experimento feito durante um curso de paraquedismo. Bem interessante, sobre mitigação do estresse. Então, isso não serve para tudo. E nem sempre a gente tem o tempo e as ferramentas adequadas para poder conseguir mitigar o estresse. Então, a gente pode usar uma abordagem que a gente chama de congruente. Porque o que é uma abordagem congruente ao estresse? Você vai orientar o seu treinamento a partir de procedimentos que já são parecidos com as respostas que você vai apresentar de maneira inata ou intuitiva, que são comuns sob estresse.
diminuindo assim a carga horária de treinamento necessário para você efetivar a técnica. A gente vê muito isso na defesa pessoal, né? O cara tem um tempo muito restrito para desenvolver habilidades que geralmente demoram muito para ser desenvolvida. Pô, imagina aí você sair da faixa branca para a faixa azul no jiu-jitsu. Pô, é mais de ano. Às vezes você vai fazer uma formação policial que tem técnica do boxe, do jiu-jitsu, do seu quê, papapá, umas 10 artes marciais diferentes, você tem 60 horas para o professor lhe ensinar essas técnicas. Então, muitas vezes, o que é que ele vai utilizar? Por exemplo, o Krav Maga, ele enquanto método, né? Tem um colega que ele é da Força de Defesa de Israel, e que ele fala, velho, a galera fala de Krav Maga como se fosse uma arte marcial. Não é não, pô. É o contrário do que é arte marcial, o Krav Maga. O Krav Maga é basicamente a ideia de que na guerra vale tudo e você tem que ser extremamente explosivo de qualquer jeito e conseguir derrotar o oponente. Bom, o Krav Maga basicamente é isso aí. Ele fala, não era uma metodologia, não era, é simplesmente o nome significa combate, corpo a corpo. Acabou. Só que traz muito dessa mentalidade de combate e muitas noções, por exemplo, a defesa, você fazer uma defesa de soco, de chute com a mão espalmada. E simplesmente, como é que você defende uma coisa que vem no seu rosto? Você simplesmente bota a mão na frente do rosto para defender. Ou seja, isso é muito parecido com o que a gente faz intuitivamente quando qualquer coisa vem golpear a gente na área do rosto. Então o cara vai unir esse comportamento que já é muito parecido com o que você vai fazer naturalmente sob estresse, sendo atacado, só que você vai repetir numa estrutura de treinamento ali que você vai unir, inclusive, com outras coisas, com essa defesa, conectado com o ataque, enfim. De maneira que o treinamento necessário para você ser capaz de se defender de um ataque e contra-atacar é muito menor do que você querer entender a sutileza ali da esquiva do boxe, da rotação de perna e quadril, não sei o que, para força do jab, que ppp, parará, para você desenvolver a técnica do zero. Compreende? Então a abordagem congruente, você pega coisas que você já faria sob estresse e você encaixa elas no treinamento de uma resposta, né, para uma resposta treinada. Então você diminui ali a carga horária necessária para desenvolver isso. Na defesa pessoal tem muito. Eu acho que é um ambiente onde é mais necessário você fazer essas adaptações. E a gente tem a superaprendizagem. O que é a superaprendizagem? Simplesmente tem coisas que não adianta. São coisas que vão contra a biologia ali da atuação sob estresse. Tipo, manusear uma arma de fogo. Destravar um coldre, sacar uma arma, manusear reténs, alavancas, não sei o que, pressionar gatilho, estágios de gatilho, tudo isso encarando a morte. E você precisar de habilidades motoras finas e complexas e de procedimentos que você tem que fazer análise legal. Não adianta, não, mas aí estava sob estado de necessidade, você policial numa ocorrência utilizando uma arma de fogo, não cola isso juridicamente. Você tem análises legais que, se você consegue ou não fazer sob estresse, ninguém está interessado em saber. A questão é, você tem essa habilidade de fazer essas análises legais. Infelizmente, isso é o drama aí da atividade policial ou de quem vai utilizar arma de fogo, contexto de segurança pública. Então você admite que, irmão, não adianta, você tem que saber, tem que desenvolver, tem que ter a capacidade de fazer algo específico, complexo, sob estresse. Então você vai utilizar a repetição como princípio que vai possibilitar desenvolver uma competência em nível inconsciente, ou seja, o automatismo daquele procedimento, né, para determinada habilidade, para que você consiga reproduzir isso sob estresse. Exige maior carga horária de treinamento. E ponto final. Então, assim, a depender da metodologia, da técnica ou da sua meta ambiental, você vai ter que recorrer a uma, a outra ou a mais de uma, inclusive, para se tornar competente em determinada atividade. Compreendem? Então a gente vai ver algumas metodologias que são vendidas com a base doutrinária sendo a superaprendizagem. Repetição, tem lá, né, o lema dos jesuítas, né? Repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Isso explica muita coisa, mas não explica tudo. Tem coisa que isso daí não, esse método jesuítico não resolve. Não resolve. Então tem situação que a abordagem congruente vai resolver, porque, pô, beleza, ó, o Dutch Salom, ele fala muito isso sobre formação para utilização da pistola em combate.
Ele fala assim: ah, velho, dá para utilizar alça e massa de mira durante um confronto armado? 99,9% das pessoas vão dizer que não. Ele vai afirmar no livro que dá. Que dá. Qual é a grande questão? Quanto tempo leva isso e qual o desenho da aprendizagem para permitir que o indivíduo, durante um confronto armado, faça visada para atirar? É uma estrutura que instituição de segurança pública nenhuma vai conseguir fornecer. Isso não é só no Brasil, é no mundo, vai conseguir fornecer para o seu operador.